Queridos alunos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai conhecer aí uma das doenças mais complicadas, uma das doenças que mais mata aí no mundo. E você vai entender mais ou menos como é que funciona o mecanismo da diabetes. É importante levar em consideração que não é o açúcar que é a causa, tá, gente, da diabetes. O que causa realmente a diabetes são outros fatores que vocês vão conhecer mais na frente. O açúcar, ele é apenas a consequência, tá, da diabetes. Então, muitas pessoas que fazem dieta costumam substituir o açúcar comum por adoçantes. E as pessoas também que têm diabetes precisam fazer isso, né, porque elas não conseguem quebrar o açúcar e transformar em energia. E, na verdade, elas podem utilizar adoçantes ou refrigerantes diets, que não contêm calorias ou têm uma quantidade de calorias ou que tem uma quantidade de calorias inferior à do açúcar. Então, por exemplo, aqui, nós temos dois tipos de diabetes. E o que acontece com esses dois tipos? A tipo 1, ela ocorre porque ela é uma questão de autoimunidade do organismo. A pessoa que tem a diabetes tipo 1, o que acontece com ela? Essa pessoa, ela acaba produzindo células de defesa que destrói células que produzem insulina. Então, o sistema de defesa, ele destrói as células que vão produzir a insulina. Mais na frente eu vou explicar para vocês o que é insulina, mas você tem que botar isso aí na sua mente, tá? Que o sistema de defesa destrói células que produzem insulina é a tipo 1. A tipo 2, 90% dos casos é tipo 2. E o que acontece com a situação do tipo 2? Acontece que quando o nosso organismo não usa a insulina de maneira eficiente ou há uma pouca produção de insulina. Tá, professora, a senhora está falando tanto dessa insulina e eu quero saber o que é insulina. Então, vamos conhecer ela. A insulina, gente, ela é produzida no pâncreas. Então, uma pessoa normal que não tem diabetes, ela vai produzir a insulina normalmente. Vou apontar aqui para vocês no laser. Então, eu fiz aqui a insulina, tá? De roxinho aí e na forma de triângulos. Então, a insulina ela é um hormônio que é produzido no pâncreas. E, na verdade, né, vocês sabem que o pâncreas ele também faz parte do sistema digestório. É uma glândula que ajuda a produzir o suco pancreático. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá em sistema digestório. Só que aqui o pâncreas ele exerce uma outra função, ele produz essa insulina aí, tá? E aí o que acontece? Essa insulina ela vai para o sangue, tá? Eu fiz aqui o plano de fundo de vermelho porque é como se a gente estivesse no sangue, tá? Ela vai para o sangue. Essas estruturazinhas aqui que eu fiz de azul, quadriculada, é o açúcar, ou seja, a glicose. E você sabe que a glicose ela precisa entrar na célula para produzir energia, né? E aqui nós temos a célula aqui, ó, tá? Na célula existem dois receptores de membrana, né? Que são proteínas que ficam aqui na membrana. Aí eu coloquei um receptorzinho aqui que vai permitir a entrada da glicose na célula e esse receptorzinho aqui que também vai ajudar a permitir a entrada na célula. Só que esse receptor aqui é o receptor de insulina. E aí o que acontece? A insulina ela vai se acoplar a esse receptorzinho aí, tá? E vai permitir com que aquele outro receptor abra aqui para permitir a entrada aí da glicose na célula e assim poder produzir energia, tá? Então, é exatamente isso que acontece com uma pessoa normal, uma pessoa que não tem diabetes, tá? Mas aí, o que acontece com a diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1
acontece que, né, todas as célulazinhas que estão aqui no pâncreas não vão conseguir produzir insulina, tá? Não vai haver produção de insulina porque essas células, o sistema imunológico matou essas células. Ou seja, as células pancreáticas não vão conseguir produzir insulina. E aí o açúcar vai ficar rodando aqui no sangue, né? Vai ficar rodando aqui e não vai entrar e não vai produzir energia na célula. Simples, ok? Isso é diabetes tipo 1. A pessoa não produz nenhuma insulina. E muitas vezes ela precisa injetar insulina no sangue, tá? Essa diabetes tipo 1 aqui, ela é um dos casos mais raros. Mas a diabetes tipo 2, como eu falei, 90% da população mundial tem diabetes tipo 2. E o que acontece com a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, a pessoa até produz insulina, só que essa insulina é pouca, né? Ela é mal absorvida pelo sangue. E aí até vai ocorrer lá o acoplamento, a abertura do canalzinho lá da membrana, vai ocorrer todo o processo normalmente. O açúcar vai entrar, mas é tipo assim, poucas células vão conseguir absorver esse açúcarzinho aí, tá? Então a diabetes tipo 2, ela é a menos grave. A mais grave é aquela que eu mostrei anteriormente, que é essa aqui, né? A tipo 1, ou seja, a pessoa não produz nada de insulina, né? A pessoa não tem como colocar o açúcar para dentro da célula para produzir energia, porque o canalzinho aqui que permite a entrada da glicose vai estar sempre fechado, né? E é exatamente isso que acontece. A tipo 2 geralmente é causada por questão de sedentarismo, a forma como você se alimenta, e também pode ser hereditária. Tanto a tipo 1 quanto a tipo 2 podem ser hereditárias, tá? Então, vocês conseguiram aí entender o mecanismo. Bom, outro tipo de tratamento que é feito para pessoas que têm obesidade é o que chamamos de cirurgias bariátricas, tá? A gente já está saindo aí de diabetes, a gente vai falar de bariátrica agora. Então, a bariátrica, ela é indicada geralmente para casos graves de obesidade, né? Para pessoas que já estão assim numa obesidade mórbida, ou seja, a qualquer momento elas podem morrer, tá? Então, o que acontece aqui? A bariátrica, ela é um corte que é feito bem aqui, né? Nessa parte onde liga o esôfago e um pedaço aqui do estômago, e é conectado aqui direto com o intestino delgado. Esse estômago aqui, ele vai continuar aí paradinho, não vai acontecer nada, ele não tem ligação mais com nada, então ele vai ficar aí. Ou seja, a pessoa vai ter pouca saciedade, ela vai comer menos, porque o estômago não vai pedir tanto alimento assim, tá? Então, a cirurgia bariátrica é basicamente isso. Há vários tipos de cirurgia, né, que podem ocorrer aí com relação à bariátrica, mas só o médico pode avaliar qual vai ser melhor para a questão de tratamento de obesidade. De qualquer forma, há um consenso de que para controlar a obesidade é preciso uma mudança definitiva nos hábitos alimentares, isto é, reeducação alimentar e redução, né, de alimentos muito calóricos. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a questão dos suplementos, que são proteínas utilizados para ganhar massa muscular. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima.